Golden State Warriors 109-108 para cima do San Antonio Spurs. Um jogo em que o Wembanyama fez uma boa partida, principalmente na parte defensiva, foi muito bem. Na parte ofensiva teve uma enterrada literalmente na cabeça do Draymond Green. Mas o nome da partida é o Stephen Curry, uma partida assim absurda, cara. Eu comecei a assistir basquete em 2022. E o principal jogador que me fez começar a assistir era justamente o Stephen Curry, e muito por conta de noites como essa. Um jogo em que eu vou detalhar aqui tudo da partida, as estatísticas de todos os jogadores que pisaram em quadra. Mas já adiantando, o Curry fez 49 pontos, matando 9 bolas triplas. É o típico jogo que é bola no Curry, ele arremessa do meio da quadra, de costas, de olho fechado e caía tudo, cara. É realmente incrível o que o Curry faz enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Olhando primeiro para o lado do derrotado de novo, o San Antonio já tinha perdido esses dias para o Warriors e eu trouxe vídeo aqui no canal inclusive. E dessa vez isso se repete de novo. Só que dessa vez o Spurs esteve na liderança do jogo em vários momentos. Tanto é que faltando um minuto para o jogo acabar, o Spurs estava na liderança. Só que nesse momento grande pesou a experiência, né? Esse time do Spurs é um time com jogadores muito jovens e promissores. Já o time do Warriors são muitos jogadores consolidados, experientes, né? Principalmente o Curry, que daqui a pouco eu chego lá. Tô olhando primeiro pro lado do Spurs. O Wembanyama, 26 pontos e 12 rebotes. Deu só 4 assistências dessa vez. Na última partida contra o Warriors, ele tinha feito um triplo-duplo. Fez uma atuação boa, cara. Fez uma atuação boa. Uma coisa que eu venho percebendo é que ele vem se especializando nessas jogadas de meia distância, o famoso mid-range. E vem ficando muito bom nisso, cara. Acertou pelo menos umas duas, três jogadas assim na partida. E é muito difícil de marcar, né? Porque ele é muito alto. Então na hora que ele pular ainda para arremessar, cara, nem se você pegar uma escada você alcança a altura que o Embi pula. É realmente uma aberração física o Wembanyama. E, enfim, uma boa atuação dele. Depois de Aaron Fox, que é uma diferença em relação ao último jogo. No último jogo, de Aaron Fox tinha feito acho que 12, 13 pontos. Dessa vez fez 24, fez uma atuação bem melhor. Além de 10 assistências. Então ele fez um duplo-duplo. Dessa vez o Aaron Fox foi muito bem. Ele que normalmente vai bem contra o Warriors, né? Desde a época do Sacramento. Ele era importantíssimo no Sacramento e dessa vez fez um belo jogo contra o Warriors. Em seguida, Stephen Castle com 13 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Mais um jogo em que ele beira um duplo-duplo. Na última atuação contra o Warriors ele tinha feito um triplo-duplo, né? Dessa vez, 13 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Por um rebotinho não fez um duplo-duplo. Em seguida, o Devin Vassell com 11 pontos, e que é um ponto em que ele tinha que ter ido melhor. Tanto ele quanto o Stephen Castle. Cara, o Spurs tem jogadores jovens muito promissores. Principalmente esses quatro são o nome dessa franquia hoje. Que é o Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephen Castle e Devin Vassell. Pela qualidade deles, todos tinham que fazer no mínimo 20 pontos todos os jogos. Se isso acontecer, o Spurs vai chegar longe nessa temporada. Só que precisa ser regular. Então, por exemplo, no último jogo, o De'Aaron Fox e o Devin Vassell tinham ficado abaixo. Hoje, o Stephen Castle e o Devin Vassell de novo ficam abaixo no quesito pontuação. Precisa atingir essa regularidade para que o Spurs consiga chegar longe. São jogadores muito bons que ainda oscilam muito, muito por conta da idade também. Tanto o Embiid, o De'Aaron Fox, o Stephen Castle e o Devin Vassell, o mais experiente é o De'Aaron Fox, ele não deve ter nem 27 anos direito. Então é um time muito jovem ainda e é por isso que eles oscilam tanto ainda. Mas é uma qualidade muito grande nesse time do Spurs. Fechando o quinteto inicial, Harrison Barnes com 7 pontinhos, aí é a dose de experiência nesse time. Entrou o Champagne com 14 pontos, sendo todos eles através de bola tripla e aí 2 lances livres para dar 14 ao invés de 12, né? Mas fez um bom jogo vindo do banco. O Jeremy Sohan com 5 pontinhos, né? Keldon Johnson com 4 pontos e 5 rebotes. E o Luke Cornet com 4 pontos, além de 5 rebotes. É um banco muito bom, tá? Fora que tiveram jogadores que não jogaram, que são bons também, ó. Então o Biombo, que é um bom pivô, não jogou. O Kelly Olynyk, que agrega bastante nessa rotação, junto com o Luke Cornet, para ser uma opção de pivô, também não jogou, né? O Dylan Harper também já faz um tempinho que não joga e é outro jogador muito promissor. O Waters também, que veio do Warriors, é um bom arremessador de 3 caras que não jogaram e não conseguiram agregar para o Spurs na partida. E aí a gente vai para o lado do Warriors e o primeiro cara aqui, Stephen Curry. 49 pontos, além de
4 rebotes e 2 assistências nem é algo incrível. Mas é porque ele soltava a bola, era uma condição boa para os jogadores do Warriors arremessar, só que dava para ver que o Curry estava tão quente, principalmente nessas bolas triplas, que os caras estavam em uma condição boa de arremessar, mas procuravam rodar a bola de novo para ela cair nas mãos do Curry. Eles preferiam o Curry arremessar um pouquinho marcado do que qualquer outro jogador arremessar livre. Essa era a ideia do Warriors. E deu muito certo. Porque o Curry fez um jogo absurdo. Eu fico arrepiado, cara. Eu sempre assisto os highlights de novo do jogo antes de gravar o vídeo. E juro que eu lacrimejei, cara. Porque é o que me fez começar a assistir basquete, é o Curry, cara. Cara, eu vou falar aqui. Provavelmente quase todo mundo vai discordar de mim. Mas eu prefiro o Curry do que o LeBron, por exemplo. O LeBron é a imposição física. O Curry é a mágica do basquete, cara. É o que deixa o basquete bonito. Eu, sinceramente, sou muito fã do Curry, cara. É realmente um cara muito acima da média. E pra ele ser bom nisso é porque ele treinou muito, cara. Ele pode até ter um dom e tal. Mas se ele ficou tão bom, ainda mais em uma coisa que exige tanta repetição, é porque ele treinou muito. E esse tanto de treinamento tornou ele um dos maiores jogadores da história. Tá? Eu acho que hoje ainda não colocam tanto ele nessa disputa como o maior jogador da história. Mas se, por exemplo, ele consegue ganhar essa temporada com o Warriors, eu acho que ele tem que entrar nessa briga com o LeBron e com o Michael Jordan. Porque o Curry é uma parada surreal. É o jogador mais incrível que eu já vi na minha vida. Depois dele, eu acho que dá pra dizer que é o Doncic. O Doncic ainda não transformou em título, né? Mas é algo mágico também o que o Doncic consegue fazer. Enfim, o Curry é uma parada surreal. Tô arrepiado, repetindo. De novo, eu tô arrepiado só de falar do Curry. Que atuação monstruosa dele. Era a bola do meio da quadra, era a bola no fim da quadra, era a bola que ele dava um giro correndo, fazer todo mundo correr atrás dele, pegava a bola, arremessava de cesta também, infiltrando muito bem também, jogadas lindas. Um jogo monstruoso, não tem nem dúvida de quem foi o melhor jogador do jogo. Curry, sem dúvidas. Foi uma parada assim, surreal. E cara, eu tava pensando, pô, mó besteira isso que eu vou falar. Mas aqui é um clássico, né? San Antonio, né? San Antonio Spurs. E o Warriors é de São Francisco. Então, clássico de San, né? San contra San. Enfim, eu tinha que falar isso. O Jimmy Butler, 21 pontos e 8 rebotes. Não fez um jogo tão bom quanto foi o último, porque ele teve uma bola tripla muito boa no último jogo, que nem eu comentei contra o Spurs. Ele tinha matado 5 bolas triplas, que é algo muito acima do padrão dele. A prova é essa partida. 0 de 1 nos arremessos. Ele não matou nenhuma porque ele praticamente não arremessou. Que nem eu falei naquele vídeo, não é a especialidade dele. E foi algo que ele foi destoante. Foi muito melhor do que o padrão dele nesse quesito, né? Então, dessa vez o Jimmy Butler não teve as bolas triplas e mesmo assim bateu a casa dos 20 pontos. E é isso que falta para o Devin Vassell e o Stephen Castle. Os dois têm uma bola tripla muito boa. Quando essa bola tripla não estiver caindo, tem que dar algum jeito de chegar em 20 pontos, cara. Jogador importante para o time é 20 pontos pelo menos. Ainda mais com qualidade ofensiva, como é o Stephen Castle e o Devin Vassell. O De'Aaron Fox dessa vez bateu e o Wembanyama quase sempre bate. Essa pontuação. Mas o Stephen Castle e o Devin Vassell precisam aumentar a média deles, né? Em seguida, o Richard aqui com 10 pontos. Dessa vez fez um jogo bom. No último contra o Spurs não tinha ido bem. Draymond Green, 6 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 3 de 12 nos arremessos. Ofensivamente não foi bem. Teve uma enterrada do Wemby pra cima do Draymond Green. Era uma saída na linha de fundo. Jogou a bola pro alto. O Wembanyama é muito mais alto que o Draymond Green. Então o Draymond Green fez a falta e o Wembanyama ainda enterrou. Saiu ainda gritando na cara dele assim. Esse lance foi legal. Foi engraçado. Em seguida, Moses Moody com 4 pontinhos também. 2 de 8 nos arremessos. Também não fez uma grande partida. Vindo do banco, o Podziemski com 10 pontinhos. 3 de 8. Também não é um aproveitamento incrível, mas contribuiu com 10 pontos. Gary Payton, 6 pontinhos também. 2 de 7, também não é nada incrível. O Quentin Post, 3 pontinhos. Al Horford zerado em 23 minutos. 0 de 4 nos arremessos, né? Não foi bem. E o Buddy Hield também zerado, mas teve 4 rebotes. A real é que é o Curry, cara. Depois do Curry, só o Jimmy Butler fez uma atuação ok. Né? E o Richard foi bem também, devido às proporções. Podziemski mais ou menos também. O resto não foi bem, cara. Só que você tem um cara que chega lá e mete 49 pontos. Você toca a bola nele, ele faz tudo. Ele faz praticamente metade dos pontos do time inteiro. Em 36 minutos jogados. E o jogo tem 48.
é bizarro o Curry, cara. O Curry é bizarro, todo mundo procurava ele e, tipo, forma injusta, porque o cara resolve. É realmente um jogo mágico pra quem gosta de basquete, pra quem gosta do Curry, pra quem gosta de arremesso de 3 pontos, porque é a especialidade do Curry. E mais uma vitória pro Warriors. Falando de campanha, a do Spurs ainda é melhor. Ó, Spurs 8 vitórias e 4 derrotas, sendo que 2 dessas 4 recentemente foi pro Warriors. Parece que encontramos a criptonita do Spurs, porque o Embiid conseguia se sobressair contra qualquer adversário praticamente. Foi enfrentar o Curry, que é uma aberração, só que o Embiid é uma aberração física. O Curry é uma aberração de treinamento. Treinamento para ser tão bom nessas bolas triplas. Enfim, o Warriors chega agora a 8 vitórias e 6 derrotas. Enfim, Curry. Curry é o nome do jogo. Uma bela partida dele. Uma bela não. Uma espetacular partida do Curry e vitória do Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.